Vamos falar sobre identificadores de variáveis no R. Nesse vídeo a gente vai seguir uma abordagem um pouquinho mais teórica do que normal, mas ela é necessária porque os conceitos que vão estar sendo trazidos aqui vão ser usados em todo o restante da nossa conversa, do nosso curso sobre programação em R. E então, não tem muito outro jeito a não ser tomar esse remédio amargo e tocar adiante. Bom, a gente vai falar de variáveis usando sempre a regra mingau quente se come pela borda. Quer dizer, isso é uma brincadeira, um ditado, né, popular, que quer dizer que a gente vai primeiro enfatizar o conceito, depois a gente vai atrás do detalhe técnico. Dessa maneira fica mais fácil entender os detalhes técnicos, quando a gente sabe de onde vêm as coisas, etc. Bom, conforme já foi mencionado antes, as variáveis são caixinhas para guardar informações. Aí vamos fazer a analogia com a vida real. Na vida real existem caixas de vários tipos, caixa de remédio, caixa de bombom, caixa de produtos eletrônicos e etc. Né? E aí da mesma forma, no mundo do R, existem variáveis, né? Ou seja, né? Caixas para guardar informações, para guardar números, caixas para guardar palavras, caixas para guardar afirmações falsas ou verdadeiras e até caixas para outros tipos de informações que a gente vai ver na sequência. Bom, além disso, no R é possível criar variáveis que guardam muitas informações diferentes, mais ou menos como uma caixa contendo subdivisões. Muitas vezes as informações são do mesmo tipo, que nem uma cômoda, né? Que é usada para guardar roupas. Naturalmente vai ter uma gaveta para meias, outra para lenços, etc., mas tudo a princípio roupas. Tá? Então são coisas do mesmo tipo. E também em R, usando aqui a analogia outra vez, existem variáveis que vão permitir guardar tipos de informações diferentes. E aí a analogia é uma caixa de primeiros socorros, que é uma caixa tal que vai ter subdivisões para, sei lá, esparadrapo, tesoura, quer dizer, objetos de tipos diferentes. E a mesma coisa no R, vai ter algumas variáveis, né, que o pessoal até chama de tipos de dados, que contém dentro delas espaços para informações de tipos diferentes. Essas coisas vão ficar mais claras na hora que a gente estiver mexendo nelas com mais detalhe, mas por enquanto já vamos absorver o conceito, tá? Bom, também em R, mantendo a analogia, né, uma caixa da vida real usada para uma finalidade pode ser usada para outra. Bom, quem já fez alguma mudança na vida sabe disso, né? A gente costuma ir no supermercado, pegar uma caixa, sei lá, de sabão em pó e usar para guardar prato, ou outra caixa de doce de leite e guardar copos, etc. Tá? E em R também é possível, dado que você tem uma variável, você pode trocar o conteúdo dela, quer dizer, ela, por exemplo, tinha números inteiros, pode passar a ter nomes, tá? Algumas dessas coisas têm que ser feitas, são sempre possíveis, mas a gente sempre tem que lembrar que quem vai ler o programa não pode ser levado à confusão. Então algumas coisas têm que ser feitas com algum cuidado, mas tudo isso é possível. Bom, outra coisa que dá para fazer em R, que é chamada de coerção, é você pegar dados de um certo tipo e transformá-los em outros tipos, tá? Então, um exemplo aí intuitivo é isso, você pegar uma lata de leite, né, e usá-las para construir um homem de lata. Naturalmente, o conteúdo original não tem nada a ver com o uso posterior, mas é uma possibilidade. E no caso do R, essa coisa de coerção é tão importante, está em tantos lados da linguagem que a gente vai discutir num capítulo à parte. Bom, um ponto importante, daí vem o título do vídeo, né? É que as variáveis têm nomes, né? Os nomes delas são chamados identificadores. E aí, como a gente está sempre lembrando que o R vive numa
nasceu e muita coisa ainda vive numa cultura de língua inglesa. Então vamos ver como é que fala identificador em inglês, que é identifier, né? Bom, não é qualquer coisa que pode ser nome de variável, então tem algumas regras que a gente já vai começar a ver. Bom, todo nome de variável deve começar com uma letra minúscula, né, naturalmente de A até Z, ou maiúscula, ou com um ponto, tá? Não tem outra forma de começar. Depois do primeiro caractere, dá para a gente usar números de 0 a 9 e o caractere underscore, que é chamado de traço baixo, tá? Que não é o hífen, é aquele na linha de baixo. Bom, teoricamente daria para usar as letras acentuadas, mas isso não é recomendável por várias razões. Uma das razões é que quando a gente começa a usar coisas muito estranhas que ninguém usa, os programadores não costumam usar, a gente corre o risco de encontrar um problema. Quer dizer, essas coisas que ninguém usa são pouco exercitadas, pouco testadas, então pode ter um bug lá, um problema de lógica do próprio R sendo guardado para a gente, vamos dizer assim, né? Então, melhor tentar ficar no mais seguro, no que é estável, etc, né? Porque tem até o ditado dos antigos, né? Macaco que muito pula quer chumbo. Quer dizer, quanto mais você faz coisas estranhas, etc, tem uma chance boa de você encontrar um problema. Bom, essas regras básicas têm duas exceções importantes. Então, primeiro a respeito do começo. Tudo bem, o primeiro caractere do identificador pode ser um ponto, mas o segundo não vai poder ser um número. E aí a questão é a seguinte, na cultura de língua inglesa, né, que é a base do R, dá para dispensar o zero à esquerda, né? Quer dizer, o 0,5, né, esse zero aí é chamado de zero à esquerda, a coisa que não influi nem contribui. E aí o pessoal consegue escrever, em vez de 0,5, escrever só 0,5. Aí então imagina que você tem um identificador 0,5A, aí o R começa a ver, fala ponto 5, opa, beleza, isso é um número. Aí vê o A e fala, ué, mas não era um número? Aí, ou seja, a gente vai acabar criando confusão, digamos assim, na cabeça do R, né? Então, já fica proibido isso desde o início para evitar confusão com números, né? Ambiguidade, como o pessoal fala mais tecnicamente. E aí tem coisas que são bacaninhas, são, por exemplo, a palavra if, a princípio é um identificador maravilhoso. Começa com I, a segunda letra, o segundo caractere é F, perfeito. Só que não é verdade. Por quê? Porque ele é uma palavra reservada. O R usa if, while e outras como palavras reservadas para construir os programas. Então, de novo, se a gente pudesse usar if como nome de variável, o R falaria, ué, mas isso aqui é um comando if ou é o nome de uma variável? Então, já proíbe logo de cara e fala, ó, if não pode ser usado como variável. Bom, outra questão é que não tem um limite definido, assim, você não olha os manuais, etc., para o tamanho do identificador. Que existe, porque nada no computador é infinito, né? Mas, em termos teóricos, não existe. Agora, na prática, um identificador, imagina, com 30 caracteres, puxa, vai ser uma confusão lembrar como escreve direitinho, e o programa vai ficar, a linha do programa vai ficar enorme, só com aquele trambolhão. Então não é uma boa ideia usar um caractere muito longo. Claro, é bom usar um identificador muito longo. Claro que é bom usar identificadores que fazem sentidos, tal, não usar uma letrinha só, mas tem um limite de bom senso aí. E de qualquer modo, se o identificador tiver necessidade de muita informação a respeito dele, a gente não coloca no próprio nome, né? Então a gente faz um comentário, coloca um trechinho lá e avisa para o R, ó, R, aqui não é para você ler não, tá? E aí o programador, a gente mesmo ou outra pessoa que for ler o programa, lê aquele comentário e fala, ah, essa variável faz tal coisa. Beleza, está resolvido, tá? Bom, então agora para fixar o conceito dos caras que podem ser usados
como caracteres para montar um identificador, vamos montar uma lista aqui dos que não podem, tá? Uma lista parcial, incompleta. Bom, então não dá para ter um espaço em branco no meio do identificador, tá? Por quê? Os espaços em branco são usados na linguagem para separar elementos do programa. Aí imagina que chegou lá um identificador que tem um espaço em branco no meio. Aí o R pensaria, puxa, mas esse espaço em branco é parte do identificador ou está separando dois elementos do programa? Ou seja, criaria o risco de ter ambiguidade. Então, já proíbe, já esquece. Aí o símbolo de dólar, né, ou do cifrão, também não pode ser usado. Também não pode usar o hífen, né? Lembra, a gente falou do underscore, que é aquele traço baixo, não o hífen, que é no meio da linha. Não pode também usar o mais, o asterisco, divisão, barra de divisão, né? A contrabarra, o sinal de porcentagem e o E comercial, que também é chamado de ampersand em inglês. Bom, os caracteres listados acima têm outras finalidades na linguagem e não dá para usar como para criar identificadores. E, de novo, né, só os caracteres válidos mencionados antes podem ser usados, ou seja, ponto, as letras maiúscula e minúscula, os números, né, de 0 a 9 e o underscore, naquela ordem que a gente já comentou. Bom, aí alguns identificadores válidos. Primeiro, um começado com minúsculo. Aí no caso, aí, nesse exemplo, né, limitado, não dá para dar todos os nomes de variáveis possíveis, mas aí nesse exemplinho aí, só letras minúsculas. Pode também começar por maiúscula, pode começar pelo ponto, e pode fazer essa misturada aí, ponto, letras e etc. Tá? É uma lista parcial, que tem muito mais coisa que podia ser usada, entre ela o underscore, que nem apareceu aí, mas necessariamente parcial. Agora, uma coisa importante, imagina um identificador válido. A gente tem que escrever de um jeito específico, porque o R diferencia maiúsculas de minúsculas, e aí o termo técnico para isso é case sensitive, quer dizer, sensível à caixa. Bom, em outras palavras, a variável com identificador A é diferente da variável com identificador A também, mas só que maiúsculo. E assim por diante. O ABC totalmente maiúsculo vai ser uma variável diferente daquela que o mesmo ABC, mas com um Czinho minúsculo. E assim por diante, tá? Bom, e aí os inválidos, só para a gente ter segurança, né? Então, começado por underscore, com espaço em branco no meio, começado por dólar ou cifrão, contendo o sinal de mais, contendo o sinal de menos, contendo a barra de divisão, contendo a contrabarra, e aquele exemplo que a gente já comentou, que seria o ponto 1A, né? Quer dizer, começado por ponto e o segundo caractere é um número, então nenhum desses pode. Bom, o R é uma linguagem muito flexível, muito poderosa, e muitas dessas regras dá para a gente contornar com técnicas de programação mais avançada. Mas aí valem dois conselhos, né, que são importantes para todo o programa, né, todo programador, na verdade, né? Para que a gente vai usar o complicado quando pode usar o simples, né? Lembrando, o complicado é alguma coisa que de repente a gente faz e esquece, ou então é uma coisa que pouca gente usa, e aí o ditado antigo que mostra a ideia de cautela, que é macaco que muito pula quer chumbo. É isso, obrigado, ficou um pouquinho longo, mas acho que a gente já tentou explicar tudo da forma mais simples, mais discursiva. Obrigado.